Boa noite, queridos irmãos e amigos. Vamos começar mais um estudo. Os sinais da volta de Jesus. Quais sinais preditos por Jesus indicaram a sua vinda? Lucas, capítulo 21, versículo 26, 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidades, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, irmãos, vamos fazer uma reflexão aqui. Os irmãos, no sol haverá os sinais no sol. Quais serão os sinais no sol? O que haverá no sol? O que acontecerá no sol? O sol, ele sumirá. Ele não haverá dia. O sol não aparecerá. E na lua haverá a lua vermelha, como sangue. Então, esses serão os sinais. Um dos sinais. Mar, o bramido do mar. Mar quer dizer povos, nações. E as ondas serão as turbulências que haverá sobre as nações. Haverá turbulações. Haverá muito transtorno entre as população. Então, mas isto não é motivo do povo entrar em pânico. Então, o que o povo tem que ter é fé em Deus, confiança em Deus, não ter expectativa. Na Bíblia também diz que nós devemos viver nossos dias como se nada fosse acontecer. A gente viver nossos dias como se nada tivesse acontecendo. E devemos manter a fé e confiança em Deus. Então, quem tem a fé em Deus e a confiança em Deus, ele não vai ficar atribulado, não vai ficar amedrontado com o que há de acontecer, igual coronavírus. Tem muitas pessoas que andam com tanto medo, tem medo, se amedronta. Meus queridos irmãos e amados amigos, nós devemos nos cuidar, nos precaver, como Jesus fala, ide que eu ajudei-vos. Então, o que a gente deve fazer? Evitar estar saindo de casa. Quando sair de casa, não ficar muito próximo um do outro, ficar em aglomeração. Quanto menos puder conversar com a pessoa para evitar, é melhor. Não é também evitar a pessoa, mas evitar de conversar muito, de ficar muito perto, ficar encostando um no outro, relando, o toque. Então, meus queridos irmãos, isto que nós estamos passando não é para a gente se amedrontar, ter medo. Isso daí é para a gente pegar e ter um pouco mais de fé em Deus, confiar mais em Deus e ver que isso daí é um alarme para a gente poder ter mais fé em Deus, ter mais união na família. É o que a família estava precisando, era disso. Era de um chega para lá, como diz, como
como no ditado popular, dá um cutucão. Deus precisou dar um cutucão para a família viver mais unida, ter mais união, mais paz na família. Não é para ter brigas, é para um estar junto com o outro. É isso. Os mesmos eventos preditos por Jesus, um grande terremoto, sinais no sol, na lua e nas estrelas, aparecem na descrição que o Apocalipse faz na abertura do sexto selo. Ver Apocalipse 6. Os irmãos que quiserem acompanhar ali, eu vou passar Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 12 a 13. Aí os irmãos leiam em casa, porque como eu já falei, eu vou deixar isso para que os irmãos leiam em casa e possam estudar. Esses eventos já foram presenciados na história. O grande terremoto de Lisboa, Portugal, 1º de novembro de 1755. O sol escuro e a lua vermelha, como sangue. 19 de maio de 1780. Queda das estrelas. 13 de novembro de 1833. Tudo isso nos indica faltar somente a abertura do sétimo e último selo, que é a própria volta de Jesus. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Os irmãos me desculpem de eu fazer esse negócio, é porque me afeta a garganta, eu não consigo ler direito. Que sinais Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? Segundo Pedro 3, capítulo 3, versículo 3, 4. Então daí os irmãos que quiserem acompanhar em casa, pode procurar segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, isso aqui eu tenho a dizer, já escutei pessoas falando: mas eu falei que Jesus estava para voltar. Aí a pessoa falou para mim assim: mas isso eu escuto desde o tempo do meu avô, desde o tempo do meu avô, eu escuto falar que Jesus vai voltar. E cadê Jesus? Onde está Jesus que não voltou? Então, irmãos e meus queridos amigos, nós hoje estamos fazendo o mesmo papel daquele povo do tempo de Noé. Noé dizia que ia chover, que ia alagar tudo, a terra ia sumir debaixo de águas. Então, irmãos, o povo de hoje não é diferente do povo de Noé. Não é diferente do povo do tempo lá de Noé. O povo de hoje é o mesmo povo lá de antes de Noé,
que aquele povo rebelde, que não acreditava, não tinha crença em Deus, não acreditava em nada. Noé fazendo a arca, Noé, você tá louco, Noé, você tá doente, olha o sol como tá quente, olha o solo como tá seco, ó Noé, e você aí falando que vai chover, não tem uma nuvem no céu, como que vai chover? Então, irmãos, não acredite nisso. Não acredite nesse absurdo que Jesus não vai voltar, porque ele voltará. E eu tenho a dizer uma coisa, irmãos. Ele pode voltar e os irmãos e meus amigos queridos pensando: ah, Jesus falou que vai voltar e não voltou até agora, não vai voltar não. Meus queridos amigos e irmãos, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, se apeguem a Cristo, se apeguem a Deus, porque senão, quando Ele vier, vão pegar cada um de nós de surpresa. Então, meus amigos e irmãos, eu todo dia, antes de eu descer da minha cama, eu estudo a minha lição e faço a leitura bíblica, o meu estudo bíblico, que todo dia eu faço isso. O dia que eu não leio a Bíblia e não leio a lição, o dia para mim não tá bom. Não tem coisa boa para mim. Eu tenho que estar lendo a lição e lendo a Bíblia. E aí eu me sinto o dia mais, parece que o dia mais leve, não tem preocupação, não tem aquela aflição, não tenho temor de nada. Eu ando com a cabeça levantada, a cabeça para cima. Então, irmãos, eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe, eu sou extrovertido, eu sou brincalhão. Apesar do problema de saúde que eu tenho, irmãos, eu brinco muito, porque eu tenho atrofia muscular de cinturas e eu não me deixo levar por isso, porque já os médicos, eles se enganaram, ele não enganou eu, eles mesmos se enganaram, dizendo que eu ia estar na cadeira de roda, que eu não ia poder mais andar, mas não. Meu Deus, o meu Pai querido, ele me permanece de pé. Eu andando, caminhando com minhas pernas, eu apoio numa bengala, mas vou andando. Se me acompanharem, vou de igual tartaruga, andando, mas vou com minhas pernas, caminhando, e minha fé em Deus, crendo em Deus, creio muito em Deus, confio muito em Deus. Então, irmãos, é isso que não me deixa cair, é isso que não me deixa ficar numa cadeira de roda. Então, eu digo aos irmãos, essa fé que eu tenho não é só para mim permanecer de pé, é para mim permanecer perante Deus, me preparando dia após dia, preparando para a volta de Jesus. Porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu quero encontrar meus avós, meus tios, minhas tias. Eu quero encontrar o meu filho falecido. Eu quero encontrar meus entes queridos no céu. Quero estar junto com meu pai e minha mãe no céu, minhas irmãs. Então, por isso que eu digo, meus irmãos e amigos, vamos ter fé em Deus, vamos confiar em Deus. Nós não. Quem somos nós de falar bem assim? Não, eu vou dar um voto de confiança para Deus. Quem somos nós? Quem é? Eu pergunto, quem é você, meu irmão? Quem é você, meu amigo? Para dizer, eu vou dar um voto de confiança para Deus? Não, você não é nada. Eu não sou nada. Eu não sou. Esse corpo não me pertence. Isso pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Então eu tenho a dizer, nós temos que agradecer por Deus ter concebido esse corpo para nós poder caminharmos, dar saúde para nós poder trabalharmos. Isso eu digo. Mas irmãos, nunca perca a fé em Deus, que Ele vai voltar, vai voltar. Isso eu tenho a dizer. E eu acredito. Porque tantas coisas que está acontecendo,
que só não enxerga quem é pior que cego, que até cego, que é cego, ele pressente o que está acontecendo em volta dele. Então, tire aquelas escamas de peixe dos olhos, meus queridos amigos e irmãos. Enxergue em volta e veja os terremotos, os mares avançando cada vez mais, destruição, o ser humano esfriando o amor um pelo outro, o ser humano cada vez mais avarento, só pensando em si próprio, não pensa no próximo, passa na rua, vê vê uma pessoa no chão, deitado lá, dormindo, fala, que lá não tem jeito não, que lá, ó, não presta não, e aqui dali, ixi, não vale nada, é um vagabundo. Nós não podemos pensar assim, nós temos que pensar diferente, levar a palavra de Deus para essa pessoa, levar um pão, um copo de café ali para alimentar essa pessoa. Quem tem condição, puder dar um emprego para essa pessoa, porque essa pessoa, tem muitas pessoas que estão na rua, morando na rua, tem profissão boa, eles estão ali, mas se procurarem ver, tem muitos ali que têm profissões boas, e estão ali, a Deus dará, porque o orgulho do ser humano é tanto, a vaidade é tanto, que não olha para o seu próximo, olha para dentro do seu ego, olha para o seu ego, não dá valor ao próximo. Então, irmãos, vamos ter mais amor um pelos outros e vamos confiar em Deus, confiar na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu tenho a dizer, que fiquem com Deus, fiquem na santa paz de Deus, que Deus possa cobri-los com toda mansidão e amor no coração e proteção contra esse coronavírus, contra o Covid-19, e que você esteja preparado para a volta de Jesus. É isso que eu tenho a dizer. Fiquem com Deus.